Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos resolver aquelas questões do concurso de Tianguá. Dessa vez agora vamos para as questões específicas de matemática do professor de matemática, tá bom? São várias questões, se eu não me engano são cerca de 17 questões. Então, para o vídeo não ficar muito extenso, né, porque eu vou, além de mostrar as respostas, eu vou explicar cada uma delas, né? Então, pode ser que o vídeo tenha uma extensão muito grande, dependendo da questão, que tem umas questões bem complexas que para você poder entender é necessário explicar passo a passo, tá? E o porquê que é aquela alternativa. Então eu vou resolver dividir essa sessão, né, de questões por partes. E nessa parte 1 vamos resolver as 3 primeiras questões da prova, tá bom? Na parte específica. A primeira questão é essa daqui que vocês estão vendo, que diz o seguinte: a palavra grega assíntota significa sem encontro, indicando situações em que os gráficos tendem a se aproximar, mas não encontram suas assíntotas. Uma função que intersecciona sua assíntota horizontal é... Bom, para responder essa questão aqui, vamos primeiramente entender o que é assíntota, né? Eu tenho aqui um gráfico, certo? Gráfico de uma função qualquer. E aí eu tenho aqui um gráfico, vou colocar aqui o gráfico da função exponencial decrescente, que é essa daqui. Vocês observam que no eixo das abscissas, que é o eixo X, o gráfico jamais vai intersectar. Isso significa o seguinte, que o eixo X é a assíntota da função exponencial, tá certo? Então, para vocês entenderem, ele quer saber aqui dentro dessas alternativas qual é a função que intersecciona a sua assíntota. Existem funções que intersectam e existem funções que não intersectam. Então, como a gente pode saber isso? Olha só, vamos entender uma coisa, que nas funções, né, por exemplo, se eu tenho uma função que ela é por uma fração, em que o grau do numerador, e aí tem um denominador, né, e o grau da função, ou seja, o grau do numerador for menor do que o do grau do denominador, isso significa que existe uma assíntota, né? Vamos colocar aqui, existe a assíntota em y igual a zero, certo? Uma das condições, né, de haver uma assíntota horizontal é quando o grau do numerador for menor do que o grau do denominador, certo? No caso aqui nas alternativas, ó, eu tenho aqui duas alternativas que têm essa condição, ok? Existe outra condição onde se o grau do numerador for igual ao grau do numerador, existe uma assíntota em y igual aos coeficientes a sobre b, ok? O que não é o caso em nenhuma dessas funções, tá certo? E quando o grau do numerador for maior do que o denominador, não existe assíntota, ok? Não existe a assíntota horizontal, ok? Então, nesse caso aqui, a única questão que pode, né, satisfazer é essas duas. Por quê? Porque, olha só, se eu analisar essas funções, essas outras funções aqui, por exemplo, essa da letra B, como é que é o gráfico dessa função? A gente conhece. O gráfico dessa função é algo mais ou menos assim, ó. É algo assim. Tá meio feio, né? Mas é mais ou menos assim o gráfico. Ele tem a assíntota, né? Só que não tem nenhuma intersecção. Por quê? Porque o valor de x não pode ser zero. Então, não tem como ter alguma intersecção nessa função, porque não atinge valor igual a zero. E no caso da função da letra C, x² menos 5x, é uma função polinomial, que é uma parábola, né, o gráfico dela. E a parábola ela não tem assíntota, porque ela cresce infinitamente, certo? E ela também não tem assíntota horizontal, certo? Então só restou as alternativas A e D, e a gente vai analisar elas.
Então, dadas essas condições que eu usei aqui, eu posso ver o seguinte. Na letra A, quando o grau do denominador, como é o caso aqui, é maior que o grau do numerador, então, no valor y igual a zero, existe uma assíntota, né? Que é uma assíntota horizontal. E aí eu posso comprovar isso fazendo o seguinte. Pegando x sobre x quadrado menos 1 igualando a zero. Isso aqui vai me dar o que, gente? Isso aqui vai me dar o x igual a zero, concorda? Porque aqui vai multiplicar o zero, né, e vai zerar, e o x será igual a zero. E aí eu posso fazer o valor da função no zero, onde será 0 dividido por 0 ao quadrado menos 1. Isso aqui vai dar 0 dividido por menos 1, que é 0. Ou seja, quando tem uma assíntota, né, no caso aqui, no valor 0, e o valor da função nesse ponto também é igual ao valor da assíntota, né, que é 0 nos dois casos, isso quer dizer que há uma interseção. Há uma interseção exatamente no ponto 0, 0, né, que é o ponto de intersecção dessa função. Então já tem uma alternativa, certo? A alternativa que é a letra A. Só que aí eu vou analisar a alternativa D e ver que não há intersecção nela. Se haver alguma interseção, é uma questão passível de anulação, porque há duas respostas corretas, né? Mas não é o caso, olha só. Deixa eu dar uma apagada aqui, para você entender melhor como que isso acontece. Então vamos lá, vamos pegar aqui a função 1, né, sobre x quadrado menos 2. O grau da função do denominador é maior que o numerador, ou seja, no y igual a zero, existe uma assíntota, ok? Horizontal. Agora, para me saber se há alguma interseção, eu faço o f de zero, ou seja, a função no valor igual a zero. Que isso seria 1 sobre 0 ao quadrado menos 2. Isso vai dar menos 1/2, ou seja, não deu igual ao valor da assíntota. Ou seja, isso quer dizer o seguinte, que não há interseção, certo? Para comprovar isso, vamos ver aqui no GeoGebra os gráficos dessas duas funções, e aí vocês vão entender. Vamos aqui no GeoGebra, né? Vou fazer aqui o gráfico da primeira função, que é justamente a minha alternativa correta. X quadrado menos 1. Olha só, para você entender aqui, ó, o que eu estava falando. Há uma interseção exatamente na origem, né, no ponto 0, 0. Certo? Então, existe a interseção na assíntota, você percebe que aqui o eixo x, ele é a assíntota dessa função, né? Mas existe a interseção exatamente naquele ponto que a gente viu, que a gente calculou, ok? Agora vamos ver aqui a outra função, que é 1 sobre x quadrado, x quadrado, feito aqui, né? X quadrado menos 1, ou melhor, menos 2, né? E aí eu vou apagar aqui da outra função, olha só. A assíntota no mesmo eixo x, né? A assíntota no y igual a zero. Mas aí cadê a interseção? Não existe. Quando a gente calculou a função no zero, o que é que deu lá? Ó? Deu menos 1/2, que é exatamente nesse ponto aqui. Então, voltando aqui para as questões, a alternativa correta dessa questão aqui é a letra A, porque é a única que existe uma interseção à sua assíntota horizontal, certo? É uma questão bem elaborada, né? Que a gente precisa saber algumas coisas de álgebra, né? De gráficos, para poder entendê-la, né? Não é tão simples assim, né? Eu não achei essa questão bem simples. É preciso um conhecimento bem mais elevado. Vamos para a próxima. Agora, essa questão aqui, gente,
Olha só, ela é bem interessante também. Uma região ômega é delimitada ao se acoplar um semicírculo a um quadrado, de tal forma que o diâmetro do semicírculo coincide com um dos lados do quadrado. O lado do quadrado, que resulta em uma área de aproximadamente 200 centímetros quadrados para ômega, é de... Olha só, aqui tem uma região que é um semicírculo, ou seja, a metade de um círculo. Deixa eu tentar desenhar aqui para você entender. Que está acoplada no quadrado, de modo que o lado do quadrado é igual ao diâmetro do círculo, né? Conforme essa figura aqui que eu acabei de desenhar, né? Ou seja, para você entender melhor, o lado do quadrado é x, né? O diâmetro do semicírculo também é x. E ele quer saber, ele diz aqui que juntando os dois, né? Deixa eu dar só umas riscadinhas aqui para você entender. Juntando toda essa região, existe uma área de quanto? 200 centímetros quadrados, certo? Então, o que é que ele quer saber? Ele quer saber quanto que vale o lado do quadrado, né? Aproximadamente, né? Na verdade, ele quer um valor aproximado, como está dito aqui, desse x aqui, que é o lado do quadrado e o diâmetro do círculo. Como essa questão está falando de área, a gente tem que lembrar da área do círculo e da área do quadrado. Olha só, uma questão bem interessante também, né? Vamos fazer aqui a área do semicírculo, que é a metade de um círculo, né? É igual. Qual que é a área de um círculo? É π vezes o raio ao quadrado, concorda? Só que como eu só tenho uma metade, eu vou dividir por 2. Essa aqui é a área do semicírculo. E agora a área do quadrado é o lado do quadrado, que é x, elevado ao quadrado, certo? Então, o que acontece? Ele quis dizer que somando essas duas áreas vai resultar em 200 centímetros quadrados. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que se eu tiver a área do semicírculo mais a área do quadrado, isso aqui é igual a 200. É isso que ele está dizendo. E se a área do semicírculo é π vezes raio ao quadrado sobre 2 e a área do quadrado é x ao quadrado, né? Isso aqui tudo é igual a 200. Só que, quanto é que é o raio desse semicírculo? Se o diâmetro, como está dito aqui, vale x e o raio é a metade do diâmetro, isso quer dizer o seguinte, gente, ó, que π, né, vezes o raio é x sobre 2, que é a metade de x, né? Elevado ao quadrado sobre 2, né? Aí mais aquele x ao quadrado igual a 200. Isso aqui, gente, é uma pequena equação que a gente vai ter que resolver, né? Para poder encontrar o valor de x. Então aqui vamos resolver aqui de uma forma mais acelerada, né? Fazendo essa potência aqui, eu vou ter x ao quadrado sobre 4, correto? Elevei o x ao quadrado e o 2 ao quadrado. Isso está multiplicando o π e está dividindo por 2. Só que eu posso fazer isso como uma multiplicação por 1/2, né? Porque se eu tenho divisão de frações, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, que no caso daria isso daqui. E essa conta aqui vai dar o quê? Vai dar x ao quadrado vezes π, né? Que eu estou multiplicando isso aqui por 1, que dá ele mesmo. E 4 vezes 2 é 8, né? Então, isso aqui ficou o seguinte, né? Retomando aqui, ficou x ao quadrado mais esse x ao quadrado aqui, né? Mais esse aqui. X ao quadrado vezes π sobre 8 igual a 200. E agora, o que eu faço, né? Eu tenho x ao quadrado nos dois lados aqui, ó. Eu posso colocar ele em evidência, né? Então, colocando x ao quadrado em evidência, vai ficar x ao quadrado, que multiplica 1, mais π sobre 8.
igual a 200. E aí, continuando aqui essa equação, eu vou substituir o π por 3,14, né, que é o valor aproximado de π. Então, isso vai ser o seguinte, 1,39 aproximadamente, né? 25, mais ou menos isso aqui. Isso tudo multiplicando x ao quadrado, né? Isso aqui é igual a quanto? A 200. E aí, isolando o x ao quadrado, é igual a 200 dividido por esse cara aqui, 1,3925, que vai dar um valor aproximado de 143,36, certo? E como está x ao quadrado igual a isso aqui, eu posso fazer o valor de x aproximadamente a raiz quadrada de 143,36. Então, o que a questão quis aqui? Né? Ela quer um valor aproximado, ele não quer um valor exato. E quando eu olho para esse número, 143,36, qual é o número que tem raiz quadrada exata que é próximo a ele? Óbvio que é o 144, né? É o valor mais próximo, cuja raiz quadrada é igual a quanto? É igual a 12. Ou seja, nessa questão aqui, o valor aproximado de x, que é o lado do quadrado, o diâmetro do semicírculo, é 12 centímetros. Gabarito letra B, ok? Então, é uma questão que é pura geometria, né? Em que a gente usa a área de figuras como círculo e área de quadrado e monta uma equação, né? Dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas ela é bem feita, gente. Ela é uma questão bem elaborada, tá? Deu um valor aproximado, que era exatamente o que a questão queria, que no caso, o valor aproximado aqui é 12, tá bom? O valor aproximado para x. Agora vamos para a última questão desse vídeo, tá? Lembrando que existem várias questões da prova, são 17, se eu não me engano, e aqui eu só estou resolvendo 3 nesse vídeo. No próximo vídeo eu vou resolver 3 ou 4, dependendo da questão, né? E aí a gente vai fazer até o final, tá bom? Aí vamos lá, próxima questão. Essa questão eu tenho certeza que muita gente errou, mas ela não é difícil. Olha só, uma das propriedades das funções é a continuidade. Entende-se que uma função f de x é contínua nos reais se para todo a que pertence aos reais, o limite da função f de x, quando x tende a um valor a, é igual ao valor f de a. Esse conceito pode ser aplicado de forma circunstancial nas situações abaixo, exceto em, ou seja, ele quer a alternativa errada, né? Aí vamos lá. Letra A. A altura de um carro ao subir uma serra, a depender do tempo e deslocamento. B. O nível de desidratação de um atleta, a depender do seu tempo dentro de uma sauna. C. O diâmetro do crânio de um bebê, a depender dos seus meses de vida. E letra D. O número de bolas de gude que pode ser colocadas em um saco, a depender do raio das bolas de gude. Olha só. Vamos analisar cada situação e montar, eu vou usar aqui um gráfico, né, para representar uma função, de modo que a gente entenda se a função é contínua ou não. Antes disso, vou só definir aqui o que é continuidade. Olha só, vamos imaginar aqui duas funções, tá? Duas funções em que ela existe seus próprios gráficos, né? E aí, o gráfico dessa função, vamos colocar essa primeira aqui um gráfico assim, e nessa segunda um gráfico assim, tá? Vou colocar aqui um valor aqui na abscissa, né? Botar aqui um 3. E aqui também eu vou colocar um 3. Ok? Uma dessas funções é contínua e a outra não é contínua. Qual que você acha que, qual dessas duas funções aqui, ela é contínua em x igual a 3? Eu tenho certeza absoluta que você vai responder essa. Porque a continuidade dessa função, você vê aqui no gráfico, ele não tem quebras.
Ao contrário dessa, que ela vem até aqui e continua aqui em cima. Ela tem um intervalo aqui, um salto, né? Então, quando a gente vê uma função que tem saltos, é uma função que não é contínua. No caso dessa primeira, ela é contínua, ela não tem quebras no meio do caminho, né? Isso é muito natural, porque continuidade é um termo que a gente conhece, que a gente vivencia bastante. Então, intuitivamente, a gente consegue mostrar como que é uma função contínua, ok? Feito isso, vamos agora analisar as alternativas, né? Vamos começar aqui com a letra A. A altura de um carro a subir em uma serra a depender do tempo de deslocamento. Olha só. Vou fazer aqui o gráfico da função, né? Aqui sendo a altura, tá? Ou melhor, o tempo, e aqui a altura da serra. Aí vamos supor que o carro esteja aqui, né? Ele vai subir a serra dessa forma. O que aconteceu aqui, gente? Função contínua, né? À medida que o tempo passa, né? No caso que ele vai se deslocando conforme o tempo, a altura dele vai aumentando. Então a altura aumenta em função do tempo. Então aqui é uma função contínua, claramente. Então essa alternativa aqui, ó, ela está correta. Ela não está errada. Vou circular aqui as alternativas corretas, né? Para você ir entendendo melhor. Aí eu vou fazer agora da letra B, a análise, né? O nível de desidratação de um atleta a depender do seu tempo dentro de uma sauna. Vamos novamente colocar aqui a função, né? A desidratação, que é a água no corpo do atleta, né? E o tempo, né? À medida que o tempo passa, qual é o nível da água no corpo, né? Aí o que acontece? Vou fazer aqui uma função exponencial desse tipo aqui, ó. À medida que o tempo passa ali dentro da sauna, o nível de água dele no corpo vai diminuindo, né? O que é comum acontecer dentro de uma sauna. Mas o que aconteceu aqui com essa função? Ela diminuiu, não houve quebras, né? Então, é uma função contínua também. Então, a letra B também está correta. A letra C, o diâmetro do crânio de um bebê a depender dos seus meses de vida. Olha só, vamos fazer aqui o diâmetro, né, do crânio e os meses de vida do bebê. À medida que os meses aumentam, o crânio também vai aumentando, né? Não tem como o crânio se quebrar dentro desse intervalo. É impossível, né? Então aqui é a alternativa mais absurda, dizer que isso aqui é uma função descontínua. O que não é verdade, porque a função ela aumenta e não há quebras no caminho. A alternativa aqui está corretíssima. Sobrou a letra D, que é exatamente o nosso gabarito, mas vamos analisar por que ela é uma função que não é contínua. Observe o seguinte, ó. O número de bolas de gude que podem ser colocadas em um saco a depender do raio das bolas de gude. Então vamos colocar aqui o eixo do raio e aqui o número de bolas. Observe o seguinte, ó, que o raio aumenta aqui, é pequenininho, e depois ele aumenta assim. Quanto maior o raio, maior será o número de bolas de gude, né? Então, você observa o seguinte, que essa função aqui, ela formou tipo uma escada, né? Ela tem quebras nesses intervalos. A gente pode representar essa função, né, das bolas de gude dessa forma aqui. E claramente a gente nota que ela é uma função descontínua. Ela não tem continuidade tal como nas outras aqui. Ela tem quebras no caminho. Porque pensa só, o diâmetro da bola de gude aumentando a cada bola sendo colocada dentro de um saco, então assim, o número de bolas vai aumentar porque o diâmetro está maior, né? Então, a quebra aqui, no caso, como é o raio que ele deu o destaque aqui, o raio das bolas de gude, e o raio vai aumentando, mas ele não aumenta dessa forma aqui, né? Ele aumenta assim, ó, desse jeito. Então, essa aqui é o nosso gabarito, porque ela é uma função descontínua. Ok, gente? Eu espero que tenham entendido, tá, a resolução dessas 3 questões. Próximo vídeo eu vou trazer as próximas, né? Que eu tô fazendo assim na ordem, né? E assim, gente.
Essas questões tem algumas bem complicadas, outras bem fáceis, né? Como essa daqui da região delimitada do semicírculo, né? Ela foi fácil, mas existem umas questões bem complicadas e que demanda tempo para poder explicar para você. É por isso que eu resolvi dividir essa sessão de questões da prova do professor de matemática, justamente por conta que existem questões que vai demandar de uma explicação bem mais extensa para você poder entender ela, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje, tá? No próximo vídeo eu vou trazer mais 3 ou 4 questões e aí a gente vai finalizar as provas do concurso da Prefeitura de Tianguá. Beleza, gente? Um grande abraço e até a próxima.